pessoa está falando e de repente você não consegue mais prestar atenção, perde a concentração. Será que é o excesso de tarefas ou o início de uma doença? Vamos saber com o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade o que está acontecendo. Quando isso acontece realmente, doutor, depende de que essa concentração da gente? Isabela, a concentração é uma das instâncias da atenção. A atenção se divide em dois níveis. A vigilância, que é a capacidade de prestar atenção no todo, no conjunto, e até na cidade, que vem da pinça do caranguejo, que é a capacidade de fixar atenção numa coisa. Para que nós tenhamos concentração, há que haver a tal da tenacidade. E como a gente está com muito estímulo externo e muito estímulo interno, acaba que a gente se distrai, justamente porque a gente percebendo o conjunto, a gente perde a capacidade de perceber o item específico. Isso aí não é na hora, assim, a gente também começa a se desinteressar de uma coisa, porque a gente não quer prestar atenção. Isso é uma habilidade também? É uma habilidade, tanto enquanto a gente está na vida cotidiana, quanto em termos da idade, da terceira idade, né? De quando a pessoa fica mais velha, que ela começa a selecionar as coisas nas quais ela vai prestar atenção, as coisas que ela vai levar mais em consideração. Só vai ser doença, Isabela, quando isso prejudica o tempo inteiro. Nós temos situações de problemas físicos, como a disritmia, o problema elétrico cerebral, o hipertiroidismo, o problema da tiroide, e situações como depressão que levam a pessoa a vivenciar um tipo de situação interna que não permite ela prestar atenção. Mas o senhor diria que crianças ou adolescentes são mais dispersos do que as pessoas na idade mais adulta? Sem dúvida, Isabela. A tendência é que a criança, pela falta de amadurecimento do sistema nervoso central, tanto é que nossas primeiras memórias de infância a gente vai lembrar por volta dos 3, 4 anos, a gente não lembra nada de quando tinha 1, 2 anos, imaturidade do sistema nervoso central. E no adolescente pela questão hormonal, pelo volume de hormônio, então é uma coisa mais agitada, né, que traz mais sanguinidade, aquilo que a gente tem falado sempre do temperamento, que vai dar um tipo de ritmo mais acelerado para essa pessoa. Então crianças e adolescentes e pessoas já mais idosas que também começam a se desligar desse mundo externo. Agora, a memória, a falta de memória, tem a ver com essa falta de concentração, com atenção, ou são coisas distintas? Lembrar os amigos da Globo que a memória, o que é a memória? A capacidade de fixar. Então, a gente precisa de pensar na memória como sendo um barro, uma argila, que quanto mais novo a gente está, mais molhado, mais úmida ela está. Então, mais facilmente impressionável. Quando passa o tempo, você vai perdendo essa capacidade. Tanto é que a gente esquece primeiro as coisas mais recentes e depois as mais antigas, que ficaram mais fixadas. Mas é distinto de... Muita gente está dizendo assim, estou perdendo a memória. Isso é outra coisa, né? Eu não estou conseguindo prestar atenção no que as pessoas estão falando. É outra coisa. Que é diferente a pessoa esquecer ou a pessoa nem guardar. Porque às vezes fala assim, né, entrou aqui e saiu aqui, mas às vezes dá a volta, ou seja, nem fixa. Então você não esquece porque não houve memorização. A pessoa percebe muita coisa em volta, mas não guarda. Porque tem gente que consegue perceber tudo. Ouve, aí está lendo, ainda vê televisão, mas não guarda nada. Não consegue fixar, né, Isabela? E é sempre muito prejudicial o excesso de estímulo externo, por exemplo, na hora de dormir, pessoa que às vezes fica no computador até muito tarde. Então é muito estímulo, então depois tem a dificuldade de desligar. E dá uma sugestão aqui para os nossos amigos da Globo, que é o seguinte, na hora que você for deitar, lembrar do seu dia de trás para frente, ou seja, a última coisa que aconteceu, você vai voltando até chegar no início da manhã. Isso é um grande treino, tanto para a memória quanto para a atenção. E é uma forma também de você distrair do excesso de pensamento naquele momento e conseguir entrar no sono com mais facilidade. E dá para a gente voltar a ter essa atenção aí normalmente... fazendo exercícios, o que o senhor sugere? Outras coisas, jogos, conversando ou parando mesmo? Vou prestar atenção na hora. Temos que pensar, Isabela, que para prestar atenção a gente tem que ter uma intenção objetiva, concreta, e nós temos que restringir o nosso horizonte, não podemos ficar percebendo tudo que está em volta. Então tem que haver essa força interna, esse desejo e palavras cruzadas, técnicas de meditação que ajudam um silêncio interior, né? Outra coisa também muito boa no processo da memória é a questão da leitura, a pessoa ter o costume de ler, não ficar tantos dias sem ler nada, porque a leitura exige objetivamente a concentração. Quer dizer, vou prestar atenção agora porque isso é importante, não é isso? E lembrar que nesse momento de prestar atenção, você tem que esquecer do que está em volta, centrar no alvo, centrar no foco. Não é a doença, né, doutor? Não, não é, de forma nenhuma. Obrigada por você ter vindo aqui. Daqui a 15 dias eu volto. Boa tarde.